Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, o nosso presidente aí, que tem feito um trabalho sensacional no nosso CREFITO aí, o Dr. Sérgio e o Dr. Bulhões aí, né, Dr. Zé Renato, que é um grande amigo aí, pelo convite. Só iniciar com uma historinha, como é que eu cheguei até aqui na fisioterapia intensiva. Eu já tenho 22 anos de formado. Saí da minha formação, vim para Brasília, fui no interior de São Paulo, né, em Batatais, vim para Brasília querendo trabalhar na área de ortopedia. E falei assim, não quero, a única coisa que eu não quero é mexer com UTI, com fisioterapia intensiva. Aí o que aconteceu? O primeiro emprego que eu tive foi dentro de uma UTI, eu não podia negar, né? Então é aquela famosa lei de Murphy, né? Então a gente teve que encarar. Quando eu entrei na UTI, eu comecei a me apaixonar com essa profissão que é maravilhosa, né? Que é você trabalhar com enfermo crítico, com paciente enfermo crítico, com paciente grave, com altas complexidades, né? Então, eu sou coordenador da equipe de fisioterapia do Hospital DAR desde 2002, né? Fui fisioterapeuta da Força Aérea Brasileira, fiz transporte aéreo e UTI aérea, onde a única força aérea que faz transporte aéreo é a de Brasília. Então é uma honra para a gente aqui de Brasília ter isso. São poucos fisioterapeutas que fizeram parte dessa equipe até hoje. Então convido vocês a pensar bastante, que vocês vão estar numa profissão linda, maravilhosa, que é a fisioterapia intensiva. Deixa eu ver que eu acho que realmente o meu ponteiro aqui não está passando. Estava passando. Será que o meu computador aqui está? Não passa. Quer trocar para você? Então, fisioterapia nada mais é do que a arte de reabilitar, né? Quando eu falo reabilitar o aparelho locomotor, eu estou falando das três funções que a gente tem, tanto do sistema muscular, esquelético e articular. Então, é trazer movimentação. E, além disso, nós vamos também reabilitar o aparelho respiratório, né? E o que a gente quer nisso? Qual é o objetivo? Reintegrar o paciente à sociedade, mesmo que seja parcial ou integral, ou mesmo que a gente não consiga reintegrar esse paciente pela lei da vida, que o paciente chega aí ao óbito, né? Então, a fisioterapia intensiva é uma especialidade da fisioterapia que nada mais é do que uma assistência ao paciente criticamente enfermo em unidade de terapia intensiva, né? Pode passar. Então, aqui nós temos, pode passar? Ela foi regulamentada oficialmente no Brasil pelo Decreto-Lei em 1969, né? Então é uma profissão nova, que tem um pouco mais de 53 anos, tem 53 anos aí. Em segundo lugar veio a RDC-7 em 2010, que vai estabelecer requisitos mínimos para que tenha em unidade de terapia intensiva um fisioterapeuta para cada 10 leitos, entendeu? Unidade de terapia intensiva, semi-intensivas e unidades de emergência, e que ele seja, no mínimo, especialista na área, né? E a fisioterapia intensiva foi reconhecida em 2011 pelo nosso Conselho Federal, que é o COFITO, né? Pela portaria 402. Pode passar. Qual a importância da fisioterapia intensiva? Melhorar a capacidade funcional. Quando eu falo melhorar a capacidade funcional, eu falo da maneira de nós tomarmos conta de nós mesmos, de sermos independentes, né? Então essa é uma função muito importante. Restaurar sua independência respiratória, ou seja, eu tenho um comprometimento respiratório, eu preciso trabalhar aquilo com o meu paciente, então eu preciso restaurar essa independência respiratória, diminuir o risco de complicações associadas à permanência no leito, que é o imobilismo, né? E foi muito importante na pandemia da Covid-19, como o Sérgio falou para vocês, foi um aumento de 725% na procura dos fisioterapeutas hospitalares durante a pandemia de 2019. Como que funciona essa equação no nosso mercado? Nós trabalhamos em UTI por 24 horas ininterruptas. Então, o fisioterapeuta está lá no período da manhã, como plantão, período da tarde e à noite. E também agora, todas as UTIs do Brasil, a maioria delas, estão exigindo que o fisioterapeuta fique 24 horas dentro de uma UTI. Já na unidade de internação, nós vamos ter 2 períodos,
que é na manhã e tarde apenas. Então, o que nós fazemos lá? Fazemos passagem de plantão beira-leito. Então, cada UTI tem seus pacientes nos leitos, nós juntamos as equipes multidisciplinares, passamos em cada leito, definindo prioridades, fazendo captação dessas prioridades, definindo protocolos para aqueles pacientes diariamente, né? E temos a escala de plantão mensal também. Pode passar. É uma atividade que está ligada a pacientes de estado crítico. Então, como que funciona a atuação? Eu vou trabalhar com paciente crítico, estou falando de paciente UTI, né? Então, eu vou realizar a manutenção melhor da assistência ventilatória desses pacientes. Eu tenho que trazer ele para o modo espontâneo, igual estou respirando aqui, todos nós estamos respirando. Esses pacientes, na maioria, quando o fisioterapeuta atua em ventilação mecânica, ele vai progredir o desmame ventilatório, fazer uma intervenção terapêutica das disfunções dos sistemas orgânicos, né? Então, renal, cardíaco, qualquer problema que aparecer, que o paciente tiver internado, ele pode ter uma disfunção respiratória, ele pode ter uma disfunção locomotora, por ele estar há muito tempo internado ali em UTI. Pode passar? Pode passar tudo ali, né? Então, as funções, profilaxia nas complicações do imobilismo. Quando a gente fala em imobilismo em UTI, nada mais é do que você ficar lá no leito, parado, sem fazer nada. Antigamente, muitos pós-operatórios, como o doutor Zé Renato falou, ficavam ali no pós-operatório de ortopedia e não tinha protocolo para aquilo. Então, o cara ficava meio que mumificado, né? Só mexia os olhos. Então, essa profilaxia nas complicações do imobilismo é muito importante. Quando eu falo permeabilidade via aérea, eu quero deixar essa via aérea minha toda permeável, eu quero que ela entre e saia ar do pulmão sem ter resistência, com fluxo laminar que a gente chama. Então eu vou trazer expansão para esse pulmão, vou fazer as trocas gasosas e vou devolver o gás carbônico para o ar, né? Utilizar a mecânica ventilatória. Nós temos uma pressão aqui de fora diferente de dentro das pressões nossas pulmonares. Por isso que a gente respira, porque se as pressões fossem iguais, a gente não conseguiria respirar. Então, isso é a mecânica ventilatória. Iniciar e progredir o desmame da ventilação mecânica, que nada mais é do que aquele aparelho que vocês veem quando o paciente está entubado. Aquilo ali é o fisioterapeuta que comanda, entendeu? Então, nós temos uma função muito importante. Tem muita gente que não entendia, na época, principalmente da pandemia, o que o fisioterapeuta fazia na UTI. Eu achava que era algum exercício. Não, a mecânica, essa parte de progressão do desmame ventilatório, de ventilação mecânica, aquele aparelho, todo que domina é o fisioterapeuta intensivista, tá? Fazer uma independência funcional do paciente, fazer uma interação com equipe multidisciplinar, ou seja, não adianta a gente trabalhar sozinho, nós dependemos de fono, nós dependemos do trabalho da nutrição, além da enfermagem, dos médicos, e cumprir com as determinações do hospital também, né? Então aqui nós vemos aqui um paciente que está aqui mostrando quando ele respira, o gradil da costela ele aumenta e o diafragma baixa. Essa é a mecânica da respiração. Então nós temos que manter uma otimização dessa mecânica. Pode passar? Aqui nada mais é do que o ventilador, a gente mostrando esse aparelho que a gente comanda o tempo todo dentro da UTI. Existem várias fórmulas que a gente utiliza para utilizar esse desmame ventilatório, essa mecânica respiratória. Então, não é só ali mexer e ver gráfico, não. Você tem que calcular também. Você tem que saber, às vezes, peso do seu paciente, você tem que saber idade, você tem que saber se ele tem alguma comorbidade, como se é um DPOC ou não, tá? E aqui são todos os parâmetros que a gente mexe, mostrando assim a tela desse computador. Então, é bem complexo para quem olha, mas depois que você estuda e você sabe o que você está fazendo, você domina esse equipamento com maestria. Pode passar. Então, nós vamos ter esse tipo de perfil de paciente dentro da UTI. Você vê ali uma terapeuta manuseando um ventilador mecânico com um paciente entubado, né? Pode passar. Aqui, isso aqui a gente chama de ergocicle, que é nada mais é do que uma bicicletinha que você trabalha tanto para membro superior quanto para membro inferior dentro da UTI. Esse paciente está entubado, vocês veem que está com o ventilador lá ao lado, ele está recebendo, na verdade está traqueostomizado, está recebendo ventilação mecânica pela traqueostomia.
tá? E você pode trabalhar também com membros superiores, né? Fazer exercícios de membros superiores, não só de membros inferiores. O fisioterapeuta está fazendo um apoio porque ele perde muito as forças de addutores, abdutores, então para que as pernas não caiam para o lado, não abrem ali, ele está fazendo o apoio. Aqui é a nossa prancha ortostática, que veio por volta de 2004, em São Paulo. Quando a gente foi lá, nós vimos um trabalho bem bacana de trazer esses pacientes que estão entubados, estão sendo ventilados, para a prancha ortostática, porque eles ficam muito tempo deitados, entendeu? Então a gente tinha uma repercussão muito bacana, repercussão neurológica, repercussão cardíaca e principalmente pulmonar. Então a gente tinha uma resposta muito grande com a parte pulmonar desses pacientes. A gente conseguia progredir cada vez mais o desmame desse paciente na maca ortostática, a prancha ortostática. Aqui mais um paciente que está entubado ali, fazendo um exercício de membro superior com a fisioterapeuta no leito, ou seja, tem muitos pacientes que não dependem de você estar estubando ele para você começar a fazer uma atividade funcional com esse paciente, né? Mesmo entubado, às vezes a gente até consegue caminhar com esse paciente dentro da UTI, tá? Ele não tem condições de fazer o desmame, de progredir o desmame, mas ele, cada vez que ele caminha dentro da UTI, a gente vai levando o ventilador junto, ele vai progredindo mais ainda essa atividade funcional dele muscular. Aqui na época da Covid, nós vimos, foi onde nós estudamos muito para tentar entender essa patologia que acometeu o mundo inteiro, né? Então, nós fizemos muita ventilação em prona, que a gente virava o paciente, mudava as pressões dentro do pulmão, as pressões intraalveolares, a gente mudava e ventilava muito o paciente em prona, de barriga para baixo. Isso, a fisioterapia antigamente fazia isso aí 1, 2 vezes, às vezes 4 vezes por ano, entendeu? Lá a gente estava fazendo isso 5, 10 vezes por dia. Então é muito complexo, precisa de uma equipe de 9 pessoas para fazer uma atividade dessa de prona com esse paciente dentro da UTI. Pode passar? Então aqui mostra 2 pacientes que foi uma coisa assim, nós quase chegamos a esse nível aqui, mas graças a Deus não ouvi falar isso aqui, que é uma divisão de 2 pacientes com um único ventilador, né? Isso é lá na Europa, essa foto. Então eles estavam ventilando em prona, um ventilador mesmo servindo para 2 pacientes, que é aquele caso crítico que estava aquela falta de ventiladores no Brasil inteiro, né? Pode passar? Aqui a gente vê como é que era o estado desse pulmão, desses pacientes. Começamos a entender que tinha microtrombos, né, pulmonares, e esses microtrombos foram estudados através de autópsia nesses pacientes. Então foi um desafio enorme para a fisioterapia nesse período da pandemia, e nós conseguimos sair com grande louvor dessa pandemia aí, a fisioterapia intensiva. Aqui mostra imagens, né, da época da pandemia, e o pulmão que é o mais comprometido, o pulmão de vidro fosco, que vocês ouviram falar muito, né? E a gente também, além da fisioterapia invasiva, a gente tem a não invasiva. Quando eu falo invasiva, eu estou invadindo a via aérea. A não invasiva trata-se de interfaces, de máscaras, que a gente vai jogar uma pressão positiva para dentro do pulmão desse paciente, mas a gente não vai invadir a via aérea. A gente vai usar interfaces que são máscaras. Pode passar? E após essa recuperação em UTI, o paciente vai estar apto a receber alta para a unidade de internação. Então esses pacientes vão estar terminando de se recuperar por lá. Aí nós temos um espaço da fisioterapia, onde a gente realiza atividades com faixas elásticas, com elásticos, né? E tem um vídeo que mostra aqui, ó, esse senhor puxando elástico, fazendo exercício. Você pode adaptar a membros superiores, a membros inferiores. Aqui também outras atividades lúdicas, como jogar bola. Esse paciente, ó, você vê que ele estava traqueostomizado, e a vozinha também que saiu da UTI, pode passar? Jogando bola ali, fazendo uma atividade. Então você tem que se adaptar e ter criatividade para trabalhar com esses pacientes, tanto na fase da terapia intensiva, como o pós-alta da UTI, que esses pacientes vão para a internação. Pode passar.
E qual que é o perfil desses pacientes? Nada mais são que pacientes com comorbidades, pacientes que tiveram infarto, pacientes com arritmia, insuficiência respiratória, pacientes com sepsis e outros vários tipos, né, de comorbidades que possam existir. Pacientes com cuidados paliativos, que às vezes vão para lá, para a UTI, só para receber os cuidados finais de vida, né? Esses pacientes paliativos, você não investe neles, porque você sabe que a doença é irreversível, né? E pacientes pós-operatórios. Aqui a gente vai falar um pouco de qual a média salarial do fisioterapeuta, né? Então, isso vai estar muito ligado à relação de trabalho com o empregador, né? Nós temos a consolidação de leis trabalhistas, que é a CLT, então você vai ser um empregado, um funcionário do hospital, trabalhar, aqui em Brasília tem hospitais nessa relação de trabalho, temos cooperativas, sociedade militada, onde junta um grupo de sócios, né, e se abre uma empresa, sócios majoritários e minoritários, temos recibos de pagamento de autônomo, ou você próprio criar a sua pessoa jurídica, né, você ser uma pessoa jurídica, ser um microempreendedor. Em Brasília, o piso salarial está em R$ 3.302,29 por 30 horas. Existe um projeto-lei de 2021 que está trabalhando esse piso porque ele alcança os R$ 4.800, tá bom? Então, plantões, depende. Se você for trabalhar em algum dessas relações de trabalho, se você trabalhar por plantões, você pode receber tanto o piso ou menos, vai depender da sua vontade, da sua disponibilidade para que faça quanto mais plantões você conseguir, mais você vai retirar. Tem gente que recebe, ultrapassa bem mais de R$10 mil aí como repasse, né? Então, qual que é a formação necessária? Você precisa ser bacharel em fisioterapia, primeiramente, fazer uma especialização em fisioterapia intensiva, respiratória, cardiopulmonar ou pneumofuncional, são todas ligadas à área, tá? E fazer o título de especialista que ele é pelo Conselho Federal. Espero que alguém de vocês hoje tenha mudado de ideia e tenha vindo para essa ideia de se tornar um fisioterapeuta intensivista. Acho que o último pode finalizar. Então, aqui meu contato, gostaria de agradecer mais uma vez, muito obrigado.